Olá, no vídeo anterior eu mostrei como fazer aqui um tratamento com o DOI, né? Foi essa aba que nós criamos. O objetivo aqui era termos o DOI e saber quais são os identificadores para cada uma das bases que nós estamos trabalhando. No caso, essa é a base da Scopus. Deixa eu até colocar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Essa é a base da Scopus e essa aqui é da Web of Science, tá? Essas informações aqui vão ser importantes na hora de unificar as duas bases. Mas o que acontece é que alguns artigos, infelizmente, não vêm com DOI. Se nós tivéssemos uma base aqui, né, com os DOIs completos, todas com DOI, acabou o problema. Essa parte agora do vídeo ia ser desnecessária, tá? Mas não é o que acontece normalmente. Principalmente quando você pega artigos que não são de periódicos, né, com uma classificação alta, onde que tem todo um protocolo mais rigoroso, então todos vão ter o identificador. Nesse caso vai acontecer isso mesmo, não tem jeito, tá bom? Mas como é que nós resolvemos esse problema? Esse problema aqui nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou pegar aqui todos os artigos sem DOI. Então eu vou desmarcar, vou vir aqui para o final e vou pegar apenas os valores vazios, tá? Olha só, então são esses aqui. E aí você vai pegar título, vai copiar, ok? Vou dar um Ctrl C aqui, só que antes deixa eu criar uma aba nova. Então essa aqui é a aba dos títulos, tá? Então eu vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui, ó, sem formatação, tá? Deixa eu puxar aqui para baixo. Eu sei que aqui refere-se ao título, ok? Legal. E agora o que eu faço? Volto aqui na Scopus, onde eu peguei essas informações, e vou pegar o identificador, tá? Vou pegar o identificador dele e já vou trazer para cá, ok? Também vou deixar sem formatação. E aqui eu sei que refere-se a Scopus, tá? Legal. E agora eu vou fazer o processo parecido, só que dessa vez nós vamos fazer com a Web of Science. Então eu venho aqui, pego o que tiver vazio, ok? E puxo para cá. Então vou selecionar isso aqui, vou dar um Ctrl C, venho para cá e coloco aqui embaixo, ó. Pronto. Vou colocar aqui sem formatação. E aqui, ó, é onde que eu vou colocar o identificador da Web of Science. Mas tome cuidado, eu não vou colocar aqui embaixo. Aqui é só da Scopus. Da Web of Science eu vou colocar aqui do lado, ó. Então vou vir aqui, selecionar esses valores, ok? Ctrl C. E agora sim eu coloco aqui do lado, tá? Pronto. Então eu sei que aqui, ó, é o identificador. Deixa eu copiar aqui, ó. Deixa eu copiar até os dois. Um é o da Scopus e o outro é da Web of Science, tá? Legal. Então essa primeira parte aqui nós já resolvemos. Agora o que nós precisamos é limpar um pouco essa base, né? Tem valores aqui que estão duplicados. Como é que nós fazemos isso? Ordenando essa coluna, ok? Então você vem, seleciona as três, coloca um filtro, tá? E aí você simplesmente classifica de A a Z, tá? E aqui, gente, não vai ter como, é um trabalhinho bem mecânico, tá? Você vai ter que olhar primeiro, deixa eu ver quantas informações eu tenho, são 542 artigos, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar o começo deles, né? Se você reparar bem, por exemplo, ó,
Aqui tem algoritmo, aqui tem algoritmos, né? Com S, mas são artigos diferentes. E eu consigo saber porque aqui tem os DOIs dele, tá? E aí eu vou olhando, ó. Aqui, ó. Se você olhar aqui no título, deixa eu até puxar um pouquinho mais para cá. Pronto, olha só. Esse aqui é o que está na Scopus, mas esse aqui é o que está na Web of Science. Mas são os mesmos artigos, tá? O que muda aqui, olha só, a Web of Science coloca o começo de cada palavra com letra maiúscula, né? Muda, você vai ver que muda às vezes o acento, uma coloca acento, outra não. E aí, o que eu faço? Fica a seu critério qual que você vai escolher. Mais uma você vai ter que tirar. E como é que você faz? Simples. Vem aqui, ó, puxa para cima, ok? E aí esse aqui, ó, por exemplo, eu vou excluir. Certo? Olha só, apareceu mais um, ó. Tá vendo? É igual, ó, só muda que um é da Scopus, o outro é da Web of Science. E aí muda o jeito de escrever, né? Não deveria, né? Deveria ser um padrão só. E aí o que eu faço? Coloco esse aqui para cima e nesse daqui, ó, eu vou excluir também, ok? E eu vou fazer esse processo para todos e aí na sequência eu já mostro para vocês o resultado. Até mais. Bom, acabei de finalizar o processo de limpeza, né, das duplicatas aqui dos títulos, tá? É um processo um pouco demorado, mas que vale a pena. Primeiro, porque você vai conseguir unificar as duas bases. Segundo, eu aproveito esse processo já para fazer uma pré-análise dos documentos, no caso em questão, olhando os títulos. Principalmente quando nós trabalhamos com bibliometria, né? Nós não, às vezes, né? Isso não é certo, na minha opinião, mas muitas vezes nós não entramos muito a fundo em relação aos temas que nós estamos trabalhando, isso considerando artigo a artigo. Nós fazemos uma análise um pouco mais macro, né, do que é feito na análise sistemática. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: esse é um processo longo, tá? Eu demorei cerca de 1 hora, um pouco menos, tá? Lógico que vai depender de cada um, da agilidade de cada um em olhar a base. Também dependendo da situação, se você pega poucas duplicatas, né? Então vai depender de caso a caso. Mas o resultado final está aqui, ó. O que eu fiz? Depois que eu fui olhando as duplicatas aqui, eu fui criando um outro documento. Eu até aconselho que vocês façam isso. Esses aqui são os artigos, né, que eu fui excluindo. Então eu deixo aqui um histórico guardado, tá? E no total são 53 artigos que eu encontrei aqui duplicados, considerando que esses aqui são aqueles que não possuem o nosso identificador, né, eletrônico, o DOI, tá? Algo interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês que eu encontrei aqui, ó, foram duas coisas. Primeiro, na hora que eu fui fazendo essa análise, e eu até recomendo vocês tomarem um pouco de cuidado, porque apesar de nós termos colocado aqui em ordem alfabética, às vezes, por ter um ponto, né, ele não coloca bem na sequência. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter inteligência artificial e ter mais uma inteligência artificial para cá. Mas se eu tiver um tracinho aqui no meio, né, ele já não vai colocar na mesma sequência. Então tomem cuidado, olhem com bastante atenção para ver se não ficou nenhum valor aqui duplicado. Tá bom? E algo que eu achei aqui interessante que eu vou compartilhar com vocês, eu até grifei aqui em amarelo, né? Foi isso aqui, ó. Quando eu fui fazendo a análise, eu encontrei 2 títulos iguais. Bom, era esperado, né? Um título estaria na base da Scopus e o outro título estaria na base da Web of Science. Só que não. Os 2 títulos estão na Scopus. Como é que eu sei? Por causa do identificador.
E se você olhar, tem aqui identificadores diferentes. E aí você tem que parar quando você encontrar algo estranho e lá na base, ok? E analisar o que pode estar acontecendo. Primeiro que as balar, quando nós olhamos aqui, ó, o que eu encontrei foi o seguinte. Olha aqui, ó, tá? Por isso que é bom ter esse identificador, tá, pessoal? Com esse identificador aqui, eu não preciso digitar o título. Eu já vou fazer a busca pelo identificador. Foi o que eu fiz. E aí eu tenho certeza do documento que eu estou buscando. Então, ó, essa foi a busca, ó. Eu coloquei o identificador, o número do primeiro artigo e o número do segundo artigo. E ele retornou esses dois artigos aqui, ó. E aí o que eu vi de diferente é o seguinte: aqui realmente nós estamos trabalhando com autores diferentes, tá? Inclusive aqui, ó, é para a área da saúde e esse aqui é para a área mais da física, né? Physicians Executive, tá? E aí, lógico, depois vale uma análise um pouco mais aprofundada, tá? Para você poder perceber quais são as principais diferenças. Mas o importante é que nós identificamos que não houve um erro na Scopus, simplesmente esses autores escolheram o mesmo nome. Faz sentido, são áreas diferentes, né? Eu posso ter o mesmo nome de artigo, né? Assim como nós temos empresas com o mesmo nome, né? Mas com segmentos diferentes, né? Eu posso ter uma Nike que é simplesmente um açougue, não precisa ser uma marca esportiva, tá? Então foi um caso desse que aconteceu aqui comigo e é um bom exemplo para vocês ficarem de alertas, tá? Legal. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês que eu observei aqui é o seguinte. Aqui, ó, quando eu fui fazendo a limpeza da base, eu encontrei um outro probleminha referente a esse artigo aqui, ó, da Web of Science com esse nome, The Challenge of Long-Term Tourism, tá? Esse mesmo nome apareceu também na Scopus, parecido com o nosso exemplo anterior. Olha só, é o mesmo nome, tá? Esses aqui são os dois nomes aqui, os dois trabalhos que eu encontrei na Scopus, tá? Se você olhar, é o mesmo nome, você consegue ver aqui em cima, ó, conforme eu vou mudando, não muda em nada. Mas o DOI não, né? O identificador na base da Scopus são diferentes. Aí você pode pensar, deve ser o mesmo caso do outro. Bom, mas o que me levou a pensar que não era o mesmo caso? Porque é um nome muito longo, gente, tá? E nomes assim, muito longos, é difícil as pessoas escolherem o mesmo nome para o artigo, né? Diferente daquele caso que eram títulos curtos. E aí, de novo, você tem que ir aqui na Scopus, né? E na Web of Science, porque eu encontrei na Web of Science e na Scopus. Primeiro eu tiro a dúvida em relação a Scopus. O que eu identifiquei aqui em relação a Scopus? Bom, esses são os dois artigos, ok? Só que olha o que acontece. O artigo, né, deve ter tido uma reimpressão lá na origem, né? No nosso caso em questão aqui, nós estamos falando do journal, no periódico, no caso, em português. Bom, ele teve uma edição em 2018 e depois ele aparece de novo em 2019. Inclusive, quando você abre esses dois arquivos aqui, ó, você pode olhar, pode ler, que vai ser exatamente o mesmo resumo, né? São os mesmos autores, a universidade é o mesmo trabalho, tá? Esse, efetivamente, é algo que não deveria acontecer, né? Você ter na base da Scopus os dois artigos. Isso vai acontecer. Esse é o trabalho que nós temos que fazer, tá? Que é o que você deve prestar bastante atenção. Bom, mas por enquanto é isso. No próximo vídeo eu continuo trabalhando com essa base. Até mais!